Não. Olá, amigos. Chegamos às quinta-feira, 25 de junho. O ano é 2020 e estamos iniciando um bate-papo aqui com o nosso amigo, presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, nosso querido Alberson Carlos. Independente de presidência, independente de qualquer coisa, é nosso amigo que a gente aprendeu a gostar há muito tempo. E se Deus quiser, isso vai por muito longe ainda. É assim ou não, Alberson? Ô, meu amigo Peruca, boa noite. Eu espero que Boa todos noite. estejam nos ouvindo muito bem. Obrigado pelas suas palavras. Você é um homem muito gentil e que tem Deus no coração. E não Amém, tenha amigo. dúvida de que essa amizade, né, que lá atrás nós começamos, mesmo antes de eu ser presidente, e hoje nós Verdade. somos família. Então, obrigado, meu irmão. A recíproca é verdadeira. E é um prazer, né, mais do que nunca, estar com você, um grande entrevistador. Não é porque todas as vezes que a gente vai falar com você, a gente fica nervoso, mas você nos deixa muito tranquilo. Eu estava revendo, Alberto, um programa que a gente fez aqui no meu estúdio e estavam presentes um pré-candidato a deputado de Caruaru, você candidato a deputado federal, Coronel Meira, candidato ao governo do estado, Gilson Machado, que hoje é o presidente da Embratur, candidato ao Senado, e naquela oportunidade foi um programa que dá repercussão muito tranquila, muito boa, e a gente já sentia, mesmo antes daquele programa, uma luta, e aqui eu vou logo dar um depoimento. Só quem perdeu com você não se elegendo foram os policiais militares, bombeiros militares, as pensionistas, enfim. Perdemos de ter um grande representante, mais uma voz. Agora, no caso, o Congresso está cheio de PMs, graças a Deus, mas em Pernambuco teríamos uma voz ativa que seria a sua, com a sua categoria, com um profundo conhecimento, com a coragem, a determinação e a disciplina que merecíamos ter no Congresso Nacional. Mas vamos trabalhar para o futuro. Não é assim, amigo? Eu agradeço demais suas palavras e a luta ela continua, mesmo a gente não tendo conseguido esse mandato, apesar de termos uma grande votação, e a gente sempre agradeceu a tropa por isso, de 48.418 votos, mas a gente entende mais do que nunca, Peru, que tudo é no tempo de Deus e na hora de, né, que Deus ele estabelece. A nossa luta ela continua. Já fui a Brasília por várias vezes sem ser deputado federal, buscando participar da representação, até porque também sou diretor da Associação Nacional da qual nós somos Verdade. filiados. Então, a gente não pode esperar para ter um mandato para trabalhar. A gente trabalha independentemente disso, como presidente da associação, que também é o nosso papel. A gente não vai conseguir tudo, é impossível, né? Deus não nos concede tudo, e na política não vai ser diferente, mas ninguém pode negar que nós lutamos e lutamos tanto, 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 a ponto de perder o emprego, como nós perdemos, né, com 3 injustas demissões na polícia. Mas nós continuamos firmes e eu acredito que as pessoas cada dia vêm reconhecendo, as pessoas me cumprimentam e nós vamos enfrentar novos desafios, né, Peru? Que aí está na vontade de Deus. Você está numa luta incansável, continua essa luta. Cada dia vem uma etapa para lutar pela tropa, pelos militares, bombeiros militares, pelas pensionistas. E, sobretudo, questão do Funafim, descontos, direitos. Essa luta, o seu jurídico é muito atuante, com bons advogados, profundos conhecedores do direito. É assim que a ACS se comporta. É bom até você tocar nisso, porque é um assunto hoje que está em voga, que é o desconto previdenciário, que foi instituído pelo Estado de Pernambuco, não é, da lei baseada no artigo 24 e, se não me engano, letra C, em que o Estado ele alega que deve incidir sobre o todo, porque a lei federal previa isso. Mas o Estado também deixa de citar que na lei, na própria lei, na letra F do artigo 24, fala sobre direito adquirido. Então, não é justo, por exemplo, Peru, uma pessoa que está na reserva, um veterano que está na reforma, uma pensionista, que já ganha tão pouco, que muitas das vezes o seu dinheiro é só para comprar remédio, ou para combater diabetes, ou para controlar a pressão,
para deixar a pessoa com condições de viver mais, ter um desconto que promove mais do que nunca, além do congelamento de salário que há no estado de Pernambuco há mais de 3 anos, nós temos um desconto que promove a redução do salário das pensionistas e dos veteranos. Então, é preciso que a gente, mais do que nunca, lute, busque que essa injustiça, deixe de acontecer, porque existem fundamentações jurídicas para isso. No primeiro momento, o juiz deu uma liminar e, estranhamente, ele revogou a própria liminar que ele deu. Não é verdade que foi o TJPE. Inclusive, nós já impetramos o nosso recurso, um recurso muito bem elaborado e trabalhado. Há panos para mangas, sim. Há estratégias das mais diversas e há um direito bom. Bom, se nós vamos conseguir, isso é apenas um detalhe, mas o papel da associação, representando os seus associados, evidentemente, e nós temos muitas pensionistas, nós temos muitos veteranos, seja na reserva remunerada ou na reforma, nós temos que, mais do que nunca, buscar o direito dessas pessoas, porque, como eu disse, não é justo já a pessoa que trabalhou 30 anos ou que se reformou por algum problema de saúde, esta pessoa, além de ganhar um salário baixo, além de estar sendo praticado em Pernambuco hoje uma tabela vencimental que promove o congelamento do salário e redução do salário, ainda tem um desconto de 9,5% do bruto. Então, a gente está lutando e tem muita esperança de que a gente reverta essa decisão revogada pelo próprio juiz que a concedeu. Estamos conversando com Alberson Carlos, presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, e você pode participar pelo Facebook, bater papo, conversar, pelo YouTube também. Pedro Henrique está por aqui. Doutor Pedro Henrique, boa noite. Peruca, e ao presidente Alberson Carlos, parabéns pelo trabalho noite, Pedro. E as elucidações prestadas. É uma coisa boa, uma grande honra tê-lo aqui como internauta acompanhando nosso programa. Alberson, a categoria aqui no interior, o pessoal se pergunta muito, se indaga muito, como está a luta em prol da categoria. Aqui, vários grupos procurando, quando a gente começou a anunciar a live, a pergunta que não quer calar justamente é essa, com relação ao Funafim, que você também fala, cita, mas essa é uma das preocupações mais atuais, não é assim? É porque, como eu já disse, né, Peruca, essa preocupação ela se deve, não é, porque o salário hoje do policial, vamos falar na linguagem técnica, os vencimentos, né, dos policiais, sejam policiais ou bombeiros militares, ativos e inativos, né, os famosos reformados e veteranos e as pensionistas, além de ter congelamento, mais do que nunca, nós temos uma redução do salário. Então, a nossa luta, o governo do Estado não negocia com categoria nenhuma. Essa é uma postura que ele tomou. Ele não negocia com ninguém. Então, se ele não negocia com ninguém, o que nós temos que fazer é buscar os nossos direitos na justiça. E, graças a Deus, que competentemente o jurídico tem mostrado, se isso vai desembocar numa luta, que ora o direito será reconhecido, ora será revogado, não é o nosso papel questionar isso. Nós vamos lutar para que esse direito vingue. Nós vamos lutar para que a pensionista, para que o homem da reserva, o veterano de maneira geral, seja reformado ou reserva remunerada, que pelo menos, já que não está tendo qualquer tipo de reajuste salarial, que pelo menos essa injustiça seja reparada. Claro que o governo poderia aplicar o que ele aplicava antes, que era a lei estadual, em que ele, a partir de 6.100, ele só aplicava até 6.100, ele não descontava, e a partir de 6.100 ele só aplicava o que incidia a partir de 9.100, a partir de 6.100, quero deixar bem claro. Então, se uma pessoa ganha R$7.000, até 6.100 não incidia qualquer tipo de alíquota, só iria incidir dos R$900 que completava os R$7.000. Então, o governo, né, de maneira, não sei, esperta, enfim, o Estado aproveitou a situação e colocou todo mundo no bolo.
Nós temos, por exemplo, policiais que já estão na reforma ou por um problema de pressão, por uma patologia. E as patologias são previstas na lei estadual que eles devem ser isentos. O camarada é isento do imposto de renda e não é isento do desconto previdenciário. Então, isso não tem coerência. A nossa luta, não é para que essa injustiça, como eu disse, ela acabe, mesmo tendo o risco, por exemplo, de nós entrarmos com uma ação, termos deferido, a ação ser deferida, ser considerada procedente, e mais na frente a justiça considerar improcedente. Ora, o nosso trabalho não é questionar isso, o nosso trabalho é fazer com que o associado pensionista, o associado reformado da reserva remunerada, ele possa ter a sua voz representada, os seus anseios representados, de maneira que, ou numa negociação política com o Estado, mas o Estado não negocia hoje com ninguém, ou na justiça, que é o único caminho que nós temos. Então, Peruca, esse é um direito que está sendo discutido, inclusive, no STF. Se as pessoas pesquisarem, vão ver que já há uma discussão sobre o Estado ter o poder, a União, inclusive, ter feito essa legislação. O ministro Barroso fala que o Estado extrapolou quando fez esse tipo de legislação. Então, ora, se a União extrapolou, o próprio STF reconhece isso, ora, qual é o trabalho da associação? O nosso trabalho é impetrar a ação. No primeiro momento, tivemos uma decisão favorável, e, como eu disse, o juiz, estranhamente, revogou. O próprio juiz não observou o artigo 24 e a letra F, observou o artigo 24 e a letra C, mandando incidir sobre a totalidade dos vencimentos. E esqueceu, por exemplo, que o artigo 40 da Constituição, no inciso 18, fala exatamente sobre aplicar, né, como era antes, até o teto isenção, até o teto de 6.100 isenção, e depois do teto, aplicar aquilo que completa lá os vencimentos. Então, o nosso trabalho vai ser esse, Peruca. Nós vamos buscar, nós temos outras ações também, não é que nós vamos falar aqui no decorrer da live. Eu estou vendo, eu estou visualizando aqui no telefone muitos comentários, mas ele não está aparecendo para mim aqui no Facebook. Acho que o Henrique deve ajudar a gente aí nesse negócio. Não está aparecendo, só apareceu um comentário, mas são dezenas deles aparecendo aí no celular. E não está aparecendo para mim, Henrique. Henrique é nosso produtor de lives da PHS Assessorias, que faz lives pelo Brasil inteiro e nos dá o suporte na live aqui no programa Carlos Peruca. Estou conversando, pronto, aí, assessoria de comunicação, 8198-233-5650. É o PH Assessoria de Comunicação, Henrique Lima, fazendo nossa live aqui. Vamos tocar por aqui, conversando com o Alberson Carlos, presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco. Você está com muitos documentos aí, muitos na sua frente. O que é que tem escrito aí? Muita coisa boa para a tropa, amigo? Olha, eu já estou vendo algumas perguntas aqui, meu filho está aqui do meu lado, ele está me mostrando que algumas pessoas estão perguntando, né, acerca do subsídio. Valendo por aí, que não está aparecendo para mim aqui, valendo por aí. Do subsídio, estão perguntando aqui qual é a situação de execução do processo do subsídio. Primeiro, assim, eu queria explicar para o ativo, para o veterano e para o pensionista o que é o subsídio. Nunca é demais a gente trazer os esclarecimentos, não é, Peruca? Que é importante que as pessoas saibam. Verdade. E dizer essa questão da ação que foi uma ação inédita. Nós somos a única associação do Brasil que vencemos a transitada em julgado no STF. Olha, o subsídio é uma parcela única de remuneração. O subsídio sempre foi um desejo antigo de todos os policiais, bombeiros militares que ocuparam cargos nas associações, nas mais diversas, inclusive nesta foi bandeira de luta, porque o subsídio ele promove o fim das gratificações penduricalhos, as verbas indenizatórias podem conviver com o subsídio, mas as verbas de caráter remuneratório não podem conviver com o subsídio. Então, o subsídio ele promove, por exemplo, a presença do escalonamento vertical. E o que é o escalonamento vertical? É a partir do valor do coronel, que é a última patente militar, seja bombeiro ou policial militar, a partir dele, todos os postos e graduações abaixo,
perceberá de um percentual que será estabelecido em lei. Eu citei, por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte, que lá se pratica 20%, o soldado recebe 20% do subsídio de um coronel. Aqui em Pernambuco, nós não sabemos ao certo quanto ainda vai ser, mas nós sabemos que hoje um soldado na letra A percebe pouco mais de um coronel da ativa, que é 23.238, um soldado na letra A, que é 2.819,88, ele percebe, Peruca, pouco mais de 12%. Com o subsídio, ele perceberia, a partir de se a lei for estabelecida 20%, para deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo, não existe uma lei do escalonamento dizendo que percentual. Existia uma lei antiga, 10.426, que tinha um escalonamento. Se vai ser aplicado novamente aquele escalonamento, que era inclusive mais de 20% para o soldado, isso é um caso que o Estado vai estudar. A decisão dada pela Justiça do subsídio, quando nós entramos em outubro, 14 de outubro de 2014, nós entramos com essa ação, a decisão dada pelo desembargador foi condenando o Estado a promover os nossos vencimentos em forma de subsídio. E esta decisão, no primeiro momento, atinge tão somente aos associados à época. E aí a pergunta que fazem, e se eu sou associado hoje, mas não estou com o nome na lista, Alberto? Nós vamos entrar com uma nova lista, né, para que essas pessoas também tenham benefício. Mas é possível, Alberto, que o Estado aplique para um e não aplique para outros? Bom, essa resposta que ele vai dar é o governo do Estado, porque o desembargador e o STF mandou que esta lei fosse imediatamente implantada e com 30 dias se elaborasse uma legislação, porque nós entramos com mandado de injunção. O que é um mandado de injunção? O mandado de injunção é na ausência de uma legislação, o subsídio é previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição, é previsto, mas em Pernambuco não é praticado. Então, o mandado de injunção, na ausência dessa legislação, ele já manda que se execute, não precisa entrar com uma ação de execução. Atenção, não precisa entrar com a ação de execução. O mandado de injunção, por si só, ele é exequível. Por que ainda não foi implantado? Porque todos sabem que a Justiça, um problema do coronavírus, nós não temos acesso aos processos físicos. E o subsídio é um processo físico que está no arquivo, né, do tribunal. O advogado vai pegar o processo e vai naturalmente peticionar ao desembargador para que haja a execução do mandado de injunção. Então, respondendo à sua pergunta, quando é que a SES vai entrar com ação? Não precisa o subsídio. Há algumas pessoas aí que estão iludindo os nossos policiais, dizendo que a ação do subsídio é preciso entrar com a ação de execução. Não precisa. O militar estadual que estiver na lista da associação, na lista, e eu posso provar, você me pediu esse papel aqui, eu posso provar que esse aqui é o acórdão do desembargador. Vou botar até aqui para que as pessoas vejam que é um documento oficial. Isso é o acórdão do desembargador Bartolomeu, à época, Bartolomeu Bueno, que no inciso 7 diz o seguinte, para tirar a dúvida de todos que estão assistindo e que possam falar para os outros, porque há muito tempo está se criando uma polêmica, Peruca, em dizer que nós, da associação, não estamos falando a verdade. Mas essa oportunidade, como sua audiência é fantástica, a gente vai mostrar agora que não estamos mentindo. O inciso 7 do acórdão diz o seguinte, serão beneficiados com a decisão, os policiais militares associados à impetrante até a data da propositura da ação, que foi 14 de outubro de 2014, constante da relação nominal que acompanhou a peça vestibular, ou seja, a peça inicial, conforme previsto no artigo 2º, letra A, parágrafo único da Lei 9.494/2007. Então, se eu não sou associado, eu terei o benefício do subsídio? Ora, quando nós entramos com uma ação, Peruca, nós pedimos que o Estado estendesse a todos os policiais e bombeiros militares, a todos os militares estaduais. Acontece que o desembargador,
à época, quando recebeu os embargos de declaração do Estado, teve que estender, então teve que tão somente transformar uma decisão que seria coletiva a todos, independentemente de ser associado ou não. Ele adotou a teoria, a decisão, ele adotou uma teoria chamada teoria concretista individual. Então, não foi erga omnes. Ele individualizou. Como a associação tem poder de fazer a representação de maneira legal, de forma extrajudicial ou judicial, então ele estendeu a lista que foi pedida na época e nós colocamos como uma peça vestibular para que pudesse esse direito ser implantado assim, não é que, como eu disse, a justiça votar, nós vamos lutar para que o subsídio seja implantado. E o que é que o subsídio traz de bom, Peru? Que é muito importante. Eu estou até fazendo a sua pergunta, me permita. Claro, né? pode falar, claro. O que é que o subsídio traz de bem para as pessoas? Olha, o subsídio promove escalonamento vertical. O artigo 37, inciso 10, prevê o subsídio e a revisão geral anual dos servidores, ou seja, se o Estado alegar que não tem condições de dar o aumento, de dar um reajuste, mas a lei, na Constituição, inciso 37, aliás, artigo 37, inciso 10, fala que o Estado tem que dar a revisão geral anual. E o que é bom é que isto não fere a LRF. A própria LRF prevê que a revisão geral aconteça. E o subsídio vai promover exatamente o que nós tanto desejamos em Pernambuco, essa igualdade ou paridade, como as pessoas falam, e integralidade aos vencimentos dos militares ativos e os militares que são veteranos e as pensionistas. Então, isso é uma decisão inédita no Brasil. Nenhuma associação vai ser geral. Vai ser, tem que ser, não é? Nenhuma associação no Brasil conseguiu. As que conseguiram foram em negociações com o governo, então, de maneira que houve uma negociação, uma política de negociação. Nós, quando éramos da mesa de negociação permanente com o governo, quando o governo recebia as categorias, e dentre elas a nós já tínhamos cantado a pedra à época para o governo implantar o subsídio, mas houve resistência por parte de alguns integrantes da corporação que preferiam uma remuneração com penduricalhos, com gratificações, né, e não o subsídio que acaba com gratificação. Então, já imaginou-se hoje as nossas pensionistas, os nossos reformados, os da reserva remunerada já percebessem subsídio, não teria espaço para haver essa diferença que há hoje, em que existe uma tabela vencimental que estabelece letra A, B, C, D, E, na maioria das graduações, com exceção, no caso dos praças, do primeiro sargento, que vai até a letra C, e do subtenente, que não tem qualquer letra, é uma letra só, digamos que a letra, eles colocam lá na letra C. Então, o subsídio vem para justamente promover essa famosa paridade e integralidade. Então, eu louvo a Deus porque a Associação dos Cabos Soldados, sob a nossa gestão, foi a única do Brasil que enfrentou o Estado através da justiça e o processo foi transitado em julgado. O Edir Nascimento está aqui pelo computador perguntando quanto será? Pio Alves Carneiro, Geni Cláudio, deixa eu falar logo, Geni Cláudio está cumprimentando a gente. Valdeci Rezende, Alberto, amigo, esse governo terá o que merece, é ser derrotado na justiça. Pio Alves Carneiro, olá, boa noite, também gostaria de saber sobre o Sismep. Nós do interior pagamos e não temos nenhum benefício, nenhum. Edir Nascimento, quando será? Ele pergunta, meu amigo, só promessas, estamos cheios com tanto blá blá blá, quando será? Traga resultados, justamente o resultado que você falou aí agora. Pelo YouTube, são centenas de pessoas participando pelo YouTube, e aqui o Severino Florencio, cumprimentando a todos nós, está em Caruaru, assistindo o programa. Sertão do Pajeú, Pernambuco, Afogados da Ingazeira. Eduardo Vitor dos Santos, boa noite. Bruno Rodrigo, em Garanhuns, boa noite. Weberson Marinho, boa noite. No Pina, em Recife. Eduardo Vitor dos Santos, em Petrolina, o pessoal de Petrolina nos acompanhando aqui, Juscelino Ferreira Leite, referente ao desconto do Funafim, a ACS recorreu porque a liminar o juiz derrubou.
Alberto está falando aqui sobre isso. Quem mais? Sérgio Henrique Bezerra Barbosa, ele está Iraquitã, manda um grande abraço aqui para todo mundo. Claudivan Coelho, boa noite. Aline Chaves, aplaudindo aí nosso querido Alberson. Kleber Eduardo Alves do Nascimento, boa noite. Claudivan, Alberson e Coelho Coelho da cidade de Vitória. Sabe quem é Coelho, né? Lá de Vitória? Sei quem é, Sargento Coelho. Adeildo Alves, boa noite, Alberto. Estou aqui no sertão do Pajeú, Pernambuco, Sargento PM RR Balbino, de Afogados da Ingazeira, terra de poetas. Claudivan Coelho, tenho orgulho de ter você como presidente da ACS. Claudivan, ele fala assim, aí vem, Ayrton Vidal da Silva, de Recife, seu trabalho em prol da tropa é fantástico. Nossa obrigação é eleger você para o legislativo local. Juscelino Ferreira Leite, quero saber se a ACS já entrou com ação de execução sobre o subsídio obrigatório ao Estado a implantar nos contra-cheques. Ele diz o seguinte, Sérgio Lins, parabéns pelo programa, Carvalho Jonas, parabéns para esclarecer todos nós, PMs, BMs e pensionistas. Murilo Denner, qual a situação da ação de execução do processo de subsídio? Zezinho Luiz Zezinho, Alberto, fui reformado em 93. Ainda continua descontando nos meus vencimentos. Amigo, os comentários estão... tá aqui por aqui. Deixa eu ver aqui mais. Luciano Sebastião de França. Alberto, fale um pouco sobre se temos alguma posição sobre o cancelamento dos consignados, pois a Câmara iria votar esta matéria que foi aprovada no Senado. Rogério Almeida, parabéns a toda a associação pela luta, muito bem a luta para a categoria. Sebastião de Lima, parabéns a todos que fazem parte. O Biraci Bezerra, o desconto do Funafim para os reformados foi imposto novamente. Boa noite. Dorival Fabiano, parabéns pela luta e o empenho em favor da tropa. Estamos muito bem representados. Obrigado, guerreiro. Carlos Antônio, e quando será pago? Kleber Eduardo, isso sim é presidente. Boa noite. Marcos Aurélio, Alberto, o governo pode não escalonar os percentuais do subsídio de acordo com o que for melhor para ele. Não tem a Constituição os percentuais. Rogério Almeida, Caro Peruque, Alberto, como está a ação do chamado soldo do 130? Aqui é o Tenente Rogério de São José do Belmonte. Muito obrigado pela grande audiência. Esse é Alberto que nos dá grande audiência. Quando vai ser implantado o subsídio? Eduardo Brito está perguntando pelo computador. Estou em bom conselho, Alberto. Você é um verdadeiro guerreiro. Araújo, quando é que o governo vai implantar esse subsídio? Tem alguma ideia? Aqui é o Sargento Araújo de Caruaru. Boa noite, Araújo. Um abraço para você, Lindinaldo Costa, Garanhões Online. Audiência fantástica. Você é cacete mesmo, Alberto. Você viu alguns comentários aí? Vá falando aí sobre esses comentários. Eu vou... É importante, né, Peroca? Porque as pessoas vão entrando na live. Perfeito. Muitos acabam não sabendo do que a gente já falou. Só para recapitular, o subsídio não precisa entrar com uma ação de execução. O subsídio foi um mandado de junção que, por si só, ele é exequível. Então, a gente vai... o processo é físico. A justiça não dá acesso hoje a qualquer profissional pegar o processo físico para impedir a execução no mandado de junção. Então, quando voltar a justiça a funcionar, nós vamos buscar executar o subsídio. O governo pode estabelecer os percentuais independentemente de que haja uma negociação? Pode. Agora, preste atenção ao que eu vou dizer, você está aí em casa. A tabela vencimental hoje, que o governo pratica, ela tem duas situações que ela é mais do que inconstitucional. A primeira, ela fere o princípio da irredutibilidade salarial. Hoje, o policial, o bombeiro militar, com essa tabela vencimental, tem a redução do seu salário. O segundo, o escalonamento vertical, que hoje é praticado pelo governo, fere profundamente a Lei 10.426, que prevê um percentual. Então, ora, é preciso que, quando ele faça o projeto do subsídio, ele não possa ferir, em algum momento, esse tipo de situação. Além da terceira situação, né? Então, vamos recapitular. Escalonamento vertical, irredutibilidade salarial e o terceiro
que é nada mais, nada menos do que a revisão geral que o Estado de Pernambuco não dá qualquer reajuste ao policial desde 2014. Então, nós temos, inclusive, uma ação de reparação de perdas salariais, com várias graduações e postos que perderam e estão perdendo mais de milhares de reais aí. Tem graduação que está perdendo mais de 50 mil reais, principalmente os terceiros sargentos. Tem aqui Valdeci falando, Valdeci está falando justamente sobre isso. Ele diz assim, ó, um absurdo. Uns primeiros sargentos têm a letra A, outro tem a letra B, é um complicado. Pois é, veja, é preciso compreender uma coisa, e é preciso compreender mesmo o que eu vou dizer. O próprio STF, ele diz que o Estado ele pode colocar o salário dos servidores, dos funcionários, dos militares, quem quer que seja, ele pode colocar em tabela vencimental. O que não pode é estabelecer congelamento, que aí vai promover a redução salarial. Então, R$ 4.000, por exemplo, há 2 anos, há 3 anos, não é R$ 4.000 hoje. A própria inflação ela corrói o poder de compra do militar, da pensionista. Então, o Estado ele fere profundamente esse tipo de situação e o subsídio é justamente para acabar de uma vez por todas, esse tipo de situação. Então, essa redução salarial que tem hoje está ferindo o princípio da irredutibilidade salarial. E as perdas salariais, que é outra ação que nós entramos, nós já estamos com várias pessoas procurando a associação, e aí são as graduações, é preciso que as pessoas busquem isso, porque, por exemplo, um terceiro sargento hoje, Peruca, só para que você tenha ideia, tem terceiro sargento hoje, que é a maior graduação, são 3 situações. Quem se aposentou antes da lei de 2017, quem se aposentou após a lei de 2017 e quem está se aposentando agora. Então, veja, ou quem está nativa, aliás, quem está nativa, quem se aposentou antes da lei complementar de 2017, quem se aposenta depois. São 3 tabelas de perdas salariais. Então, se você deixar de recorrer com essa ação, você está deixando o Estado praticar a ilegalidade em que você, a esse tempo, corrigindo o índice inflacionário no seu salário, você deveria estar recebendo X, e, inclusive, buscar o que lá atrás deixou de receber. Então, a ação de perda salarial é uma, o subsídio é outra. O subsídio olha para frente, para evitar que você perca. As perdas salariais vai buscar lá atrás, para buscar aquilo que você perdeu e atualizar, não é, o seu salário como deveria, os seus vencimentos como deveriam estar hoje. Então, o Funafim, aí para responder mais ainda sobre o Funafim, o desconto nós ganhamos, no primeiro momento, a liminar, em que o juiz mandou que o Estado não praticasse, não incidisse qualquer desconto, e o mesmo juiz, quando indagado pela Procuradoria-Geral do Estado, revogou estranhamente um direito que é um direito bom. Então, algumas pessoas perguntaram, esse mês vai vir um desconto? Vai vir um desconto, porque o juiz deu ao Estado a condição de continuar descontando. Mas nós já entramos com recurso e nós esperamos reparar esta decisão no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Olha, aqui pelo computador, Eduardo Edi Nascimento, também falta quem lute pela gente, Sidney Caetano Pereira, o governo tem que cumprir a lei, ele não cumpre. Eduardo Brito, um absurdo que os governos fazem com os policiais militares. Uma vergonha, cadê os comandos? Renan Gomes, estou recebendo... Quando como é, rapaz? Estou recebendo Y. Quando eu vou receber esse bendito X? Ele está perguntando. Eduardo Brito, já falou aqui. Vem esse mês e sempre. Ele está dizendo aqui, já é o Edi. E muita gente aqui comentando, rapaz. Deixa eu ir atualizando. Enquanto isso, Alberto, deixa eu ir aqui atualizando aqui os comentários, que são centenas deles. Um absurdo que o governo está fazendo. Estou recebendo... Pronto, isso aqui já vi. De Nascimento, o que falta para o Estado cumprir a decisão do STF? Olha para aí. Eduardo Brito, o que fazer para o governo cumprir a lei? Está faltando o que para o Estado cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal? Eduardo, esse é o nosso federal. Com você, viu Alberson? Quem mais está por aqui? Dilson Costa, boa noite. Muita gente participando.
Eduardo, um absurdo que os governos não façam, estão fazendo com os policiais militares. Agora, Alberto, para todo mundo ter direito, eu sei que você já falou, para os que estão entrando agora, que são centenas na nossa audiência, o sujeito, para se associar agora, amanhã, na associação, como ele pode, o que é que ele deve fazer? Se ele tiver dificuldade, porque mora no interior, que mora longe da sede aqui na Carlos Gomes, na Madalena, ele pode entrar no site www.acspe.com.br. Lá há um link, inclusive, trazendo os esclarecimentos diversos para os policiais e bombeiros militares e pensionistas. Lá existe uma ficha de filiação para que ele possa, né, fortalecer a categoria com uma associação forte, que é muito importante que todo policial tivesse consciência, porque a gente não consegue compreender como é que um camarada luta contra a associação, não é? Porque veja só, que luta pela tropa, né? Que luta. Que luta pela tropa. Nós não vamos agradar todo mundo, que nem o próprio Jesus agradou, sem querer me comparar, evidentemente, mas ninguém pode negar que a gente, desde o dia que sentou nesta cadeira, nós lutamos muito para que as coisas fossem conseguidas. E conseguimos. Nós podemos, por exemplo, enumerar. Se hoje um policial com menos de 20 anos está saindo terceiro sargento, não é porque o governo deu de bom grado, não. Foi a luta lá atrás. Uma luta lá atrás, quando foi instituído o plano de cargos e carreiras. Se hoje um policial com 9 anos está saindo cabo, é porque a gente lá atrás buscou lutar em mesa de negociação, fazendo propostas. Inclusive, eu me lembro que quando o plano de cargos e carreiras foi anunciado, foi uma polêmica de queimação, todos falavam, e hoje, veja o que acontece. Aqueles que queimavam nunca vieram agradecer, e hoje muitos deles já estão na reserva e muitos deles já são terceiros sargentos, no mínimo. O que eu levei, por exemplo, Peruca, 22 anos, para sair cabo. Eu tenho amigos, companheiros mais antigos, no batalhão que eu servi durante toda a minha vida, que foi a Rádio Patrulha, que foram embora como soldado. E a nossa gestão conseguiu, enfim, dar ao policial, ao bombeiro militar e sua família a condição dele saber na graduação que vai. Ora, se a remuneração não é boa, se as injustiças acontecem do não reconhecimento, bom, a associação é uma entidade mediadora. Nós mediamos sempre para que o policial e bombeiro militar, independentemente de ser sócio, ele tenha o direito dele e a valorização que a gente tanto luta. Agora, se a gente não consegue, não é culpa nossa. Porque todos sabem que, por exemplo, no ano de 2017, nós não fizemos greve, fizemos uma operação padrão dentro da legalidade, desembocou em exclusão de várias pessoas que ocupavam os cargos de associação e punições das mais diversas aos companheiros. Agora, recentemente, no Ceará, vocês viram o que aconteceu lá, né? O pessoal lutando, teve os exageros, extrapolaram. Bom, a gente não estava lá para saber. Mas, evidentemente, hoje o aparato do Estado é todo mundo que se levantar para fazer qualquer tipo de movimento, tora-se a cabeça. Muitas das vezes a turma nos pergunta, vamos para a rua, vamos promover isso ou aquilo, e quando eu pergunto para a pessoa, você está disposto a perder seu emprego como eu perdi? Porque se você estiver disposto a perder seu emprego como eu perdi, nós vamos para a rua. Então, muita gente, na hora de, não, o melhor caminho é esse, Alberto, você está tomando com equilíbrio, buscando na justiça. Nós sabemos que vencer o Estado na justiça não é fácil, mas também a gente só vai saber que vai vencer se nós lutarmos. Se nós lutarmos. Então, as decisões que nós tivemos, ora, lá atrás, Peruca, quando a gente entrou com a ação de subsídio, eu me lembro que alguns disseram que nós éramos loucos, que eu era um louco, que jamais nós iríamos ganhar isso do Estado, que o Estado na terra é Deus, tudo pode, é aquilo que os grandes filósofos dentro do Estado, Thomas Hobbes falava, que o Estado manda em tudo, pode acabar com tudo, mas aí o que acontece? As pessoas não podem esquecer que há um Deus que manda no Estado. E a vontade dele foi estabelecida quando o subsídio a gente conseguiu. Então, olha só, a gente não tem como ganhar tudo, mas só temos se fortalecer a associação. Se a nossa tropa não compreender que precisa reestruturar a ACSPE sob a nossa presidência, sob a nossa gestão, então nós vamos realmente prestar um serviço precário, porque nós não temos dinheiro público de ninguém, não há financiamento público para nós, não há nenhuma verba subversiva. O dinheiro tem que vir realmente, pagar mensalidade em dia,
de uma associação que tem hoje um jurídico competentíssimo. Estamos voltando com o atendimento do dentista em Recife, em Caruaru e em Petrolina. Queremos estender num prazo bem rápido, mais à frente, num prazo curto, no tempo curto, para Salgueiro, para Uricuri, para o sertão de Pernambuco e também Zona da Mata Norte, onde você aí mora, Zona da Mata Sul, Palmares. Então, só que isso precisa de estrutura, e estrutura só se consegue com o pagamento da mensalidade. Nós não somos uma associação que só oferece um jurídico. Para que você tenha ideia, Peruca, se você multiplicar 12 vezes a nossa contribuição, que é R$ 59,90, não dá nem um salário mínimo. Há associações por aí que cobram um salário mínimo dividido em 12 vezes, que dá uma mensalidade de mais de R$ 80. Nada contra, cada um faça seu trabalho, mas eu estou falando da CSPE. Então, nós temos realmente que sermos fortalecidos, nós precisamos usar dos meios legais para a representatividade da tropa, e tenho certeza que nós vamos sempre fazer isto, porque o nosso desejo é que ninguém seja demitido, é que ninguém perca seu emprego e que não deixe suas famílias desamparadas, porque só eu sei o que passo na pele hoje por ainda estar demitido, o quanto minha família me apoiou, o quanto minha mulher que está aqui me assistindo, que eu a amo muito, minha esposa Verônica, o quanto ela me apoiou, o quanto meus filhos me apoiaram, minha família de maneira geral, minhas tias, meus tios, minha sogra, enfim, toda a minha família, porque sabem que a minha exclusão não foi porque eu participei de falcatrua, eu não participei de grupo de extermínio, eu não fui acusado de extorsão, deu a vida pela tropa. Eu não fui acusado de nenhum tipo de crime, de roubo, eu não fiz conchavo, pelo contrário, quando eu fiz a Operação Padrão, eu vou revelar aqui, foi me oferecido, eu sou suplente a vereador do Recife, foi me oferecido o cargo de vereador do Recife, eu não aceitei para acabar com a Operação Padrão. A tropa no Palácio, em frente ao Palácio, pediu para que a gente fizesse a Operação Padrão, se comprometeu em não tirar PGEs, não fui eu que disse não tire, também não venham me pedir para quando entrar no movimento me acovardar, porque eu não sou covarde. Então, sem querer relembrar um tempo difícil que foi aquele momento, mas a gente não pode deixar de falar uma verdade, isto não se nega. Nós demos a nossa vida a ponto de eu fazer tratamento psicológico pós-operação. Não foi fácil para a nossa família e não é fácil até hoje, Peruca. Então, a nossa luta realmente, ela continua. Nós vamos buscar o que tem que se buscar dentro da legalidade. Pode ter certeza disso. E aproveitando, Peruca, para não esquecer, há uma pergunta. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sargento Ozani, está aqui mandando um abraço, está lá em cima. O outro perguntou aqui sobre a sua situação, mas você já falou aqui. Quem mais? Jair, parabéns ao Berson. Os praças só sabem falar mal. Ninguém quer botar a cabeça na guilhotina. Você tem meu total apoio. José Fernando, boa noite ao Berson. Ainda bem que temos você como nosso representante. Sabemos que a luta é grande contra um sistema corrupto. Olha para aí. Estamos juntos. Muita gente aqui, viu? Amparo Brito, Edir Nascimento, Roberto Rodolfo, Edilson Costa, Renan Gomes, estou recebendo isso, já falamos. Um absurdo que os governos fazem com os policiais militares. O governo tem que cumprir a lei, não cumpre. Aqui o Sidney disse que foi cabo aos 23 anos e saiu o primeiro sargento na reserva. Geraldo Santos, Alberto. Isso aí, o Peruca, me permita. Isso já foi fruto, eu tenho certeza absoluta. Não é no caso não sei se é exatamente no caso de Sidney que falou aí, mas de outros policiais que estavam com o tempo de cabo há um bom tempo parado, e quando nós assumimos a gestão, nós lutamos para que o plano fosse implantado, e muita gente já foi embora como segundo, como primeiro sargento. Tem gente até que está indo embora como sub. A minha escola mesmo, que é 930 mil, 93 mil, tem pessoas que vão conseguir ir embora, no mínimo, como subtenente. Então, isso é o que me deixa feliz, não é? Não, assim, é preciso saber que quem teve a votação que eu tive para deputado de 48.418 votos, tenho certeza absoluta que eu tenho a maioria esmagadora de apoio. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, naturalmente, mas a gente vai continuar a nossa luta, Peruca. Eu vou até aproveitar aqui para responder uma pergunta aqui sobre
Como é que a gente pode, Alberto, você tem um canal digital, veja, nós já temos no site a condição de você anexar a sua documentação. É só você entrar no site www.acspe.com.br e você vai ver lá que você tem como anexar seus 60 contra-cheques, seu comprovante de residência, você tem como anexar toda a sua documentação, identidade, CPF, para que chegue para nós aqui, nós coletaremos esses documentos, o jurídico entrará em contato com você para que seja impetrada a devida ação de perda salarial. Se você não é ainda do grupo do subsídio que ganhou, porque ou se associou após 14 de outubro, ou era sócio e deixou de ser, infelizmente não estava mais na lista naquela época, você tem que, hoje, além de ser associado, vir para atualizar sua situação junto ao ACS para que a gente possa entrar com a outra ação. Por que não entramos ainda? Porque nós estamos, evidentemente, coletando todas as informações, os dados, para que a gente possa colocar o maior número de pessoas na próxima ação. Mas se o Estado fizer a execução para todo mundo, melhor, é muito melhor. Mas ninguém tem como assegurar que, diante da decisão que foi do desembargador Bartolomeu Bueno, o Estado vai dar para todo mundo. Se ele der, glória a Deus, vai nos poupar um caminho jurídico, que hoje eu garanto que será mais curto do que nós temos da estratégia, e por sermos uma associação que ganhou, e graças a Deus a gente pode dizer que no que tange a impetrar a ação do subsídio, nós temos autoridade no assunto. Então eu quero dizer para você, Peruca, e para todos que estão lhe assistindo, agradecendo o apoio de cada um de vocês, e faz parte, não é, a gente não agradar todo mundo, mas eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança é quando eu encontro as pessoas, sejam elas que estão entrando na polícia, sejam elas que já estão, vamos usar um termo genérico, aposentado, ou aquelas que estão ativos, em sua maioria esmagadora, nos cumprimenta e reconhece que, se a gente até errou por excesso e não por omissão. Eu prefiro errar por excesso do que por omissão, deixar de fazer, ficar se acovardando, ficar usando a internet, ficar usando rede social para plantar mentira no meio da tropa, ficar promovendo a desunião, com frustrações porque no passado fiz parte de associação, isso, aquilo, e não conseguiu. Então a gente lamenta porque, infelizmente, essas pessoas vivem tentando plantar mentira, mas, como disse o presidente Jair Bolsonaro quando assumiu, citando João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nos dá sempre a condição de trazer esclarecimentos, trazendo documentos verdadeiros que comprovam que aquilo que a gente, quando fala com a tropa, a gente fala porque tem propriedade para falar. Porque, ora, eu não tenho necessidade alguma de estar mentindo junto à tropa, porque a gente está trazendo aquilo que comprovadamente, através das documentações, das decisões, nós já provamos que é verdade. O Elias Leite Silva, ele diz o seguinte: meus parabéns para Alberto. Fala que foi o Sargento Leite, que foi da RP, está aqui na Rádio Patrulha. Ivonaldo Augusto, boa noite, meu amigo Alberto. Dorival Leandro, sou 17 mil, nunca deixei de ser associado. Sou um dos primeiros associados e até agora meu nome não se encontra nessa lista. O que devo então, fazer? Deixa eu responder. Dorival Deixa eu Leandro. responder a ele aí. Pronto, deixa Perfeito. eu responder a ele. Primeiro, eu quero cumprimentar o Sargento Leite. Me lembro, grande abraço, trabalhamos juntos. Da Rádio Patrulha, ele. Isso. Ivonaldo, meu amigo de infância, não é do meu bairro, de origem, Ototó, meu amigo, zagueiro que batia muito, mas de vez em quando a gente deixava ele no chão. Grande amigo, dava cada murro em mim, viu, Peruca? Imagino. E ao meu amigo Dorival, olha só, veja só. Muitas pessoas disseram para mim: Alberto, eu era associado, o que foi que houve? Quando nós vamos verificar, o cara nem se lembra que, em dado momento, ele pediu para se desassociar. Que nosso banco de dados aqui, a gente vai na pasta, quando vê, em dado momento, a pessoa se desassociou. Ou, a época que nós assumimos a associação, não é? Você não constava num programa que tinha com a lista dos associados. Pode ter acontecido isso sem querer culpar ninguém. Mas, como eu disse, para aqueles que não entraram, não estão nessa lista,
que aquela lista tem mais de 11 mil nomes, estas pessoas vão entrar na nova que nós vamos impetrar. E se o Estado conceder a todo mundo, vai nos poupar, evidente, desse trabalho. Então, fique tranquilo quanto a esse aspecto. Evidentemente que era melhor que estivesse na lista, mas muitos que dizem que eram da lista não sabem até e não se lembram que se desassociou. Pero o que eu ia responder algo sobre o soldo 130 e acabei não respondendo. Olha só, o soldo 130... Só um segundo. O sujeito que se associar amanhã, aqui pelo meu WhatsApp particular, Edinho foi da Polícia Rodoviária, da BPRV, é cantor e baterista e está perguntando aqui, se eu me associar amanhã, eu tenho direito, já entro na lista? Não, veja, eu não posso garantir isso, porque eu estaria sendo leviano. Porque o que diz aqui a decisão é que a lista é da peça vestibular à época, ou seja, 14 de outubro de 2014. Eu não posso, eu queria muito poder responder isso, mas eu estaria sendo leviano. Eu prefiro, mais do que nunca, dizer a verdade para você, Edinho, de que você não vai entrar de maneira automática na que já está, não é, pela justiça reconhecida. Mas eu volto a repetir para fixar de que você não tem que entrar em desespero, você tem que mandar a sua documentação, claro, né, se associar para que a gente, na próxima lista que a gente entrar, a gente execute. A gente consiga, não é, novamente o subsídio. E certamente será conseguido. Joséildo Rodrigues Pereira, cadê, rapaz? Pedro Henrique, nós advogados agradecemos pelas recentes decisões favoráveis à CSPE. Está servindo de base para discussões jurídicas em âmbito nacional, pelas mais diversas associações representativas de classe. Olha que coisa. Está vendo o que o doutor Henrique está dizendo? Interessante. A CSPE é base, é espelho, você tinha falado isso, que muitas associações, não é assim? É verdade. Olha, só para que você tenha ideia, complementando aí o que o doutor Pedro falou, o Estado do Ceará impetrou essa ação, o Mato Grosso já está, passamos a documentação para que eles também entrem com o desconto previdenciário, que a gente chama aqui o desconto do Funafim, do pessoal da reserva e os pensionistas. O Estado de São Paulo entrou em contato conosco, o Estado do Maranhão, então N estados, o Estado do Acre, lá na região norte. Como eu disse, eu sou diretor da Associação Nacional também, da NERB, a quem nós somos entidade filiada. Então, o Brasil todinho está bebendo desta água aqui, graças a Deus, porque isso não desmerece ninguém. Nós também já bebemos da água de outros companheiros de outras associações do Brasil, e hoje nós estamos, evidentemente, passando esse documento, passando este conhecimento, para que os outros estados também possam lutar, né, como associações pelo direito dos nossos irmãos, né, policiais, bombeiros, militares. Agora, o soldo 130, Peruca, só para eu responder, é o seguinte. Tranquilo. O soldo 130 não foi uma ação impetrada pela minha gestão. Nós herdamos o soldo 130, uma ação que foi vencida em muitos, tem mais de 30 grupos, não é? Alguns já receberam. E o que acontece é que, quando nós entramos em dificuldade, para que a gente pudesse, a dificuldade financeira, foi cortado o nosso código, não é? Muitos associados não contribuíram, então, naturalmente, houve uma fuga em massa de muitos advogados para buscar suas melhoras. Nós não tínhamos estrutura para movimentar os processos, essa é a verdade. Então, o que aconteceu foi que muitos grupos estavam parados, e aí a estrutura foi melhorando e a gente conseguiu movimentar que o soldo 130 voltasse à tona, e aí alguns grupos hoje já estão na iminência de receber. Então, é preciso que você entre em contato, né, existe um número do plantão administrativo no site acspe.com.br para saber que grupo você está e como está a sua situação do grupo. Nós estamos também organizando para jogar essa informação. Nós temos um serviço de atendimento ao beneficiário, que é o SAB, que é o DDD 81, o 981 71 1117. 981 71 1117. Então, lá você pode fazer a solicitação, as pessoas recolhem, existe um teleatendimento, a operadora vai recolher lá
vai passar essa informação e você terá a resposta naturalmente disso. Pedimos um pouco de paciência, porque, como eu disse, nós estamos reestruturando, estamos apenas com o segundo mês de implantação do código de uma ação na Justiça, que nós conseguimos que o nosso código de desconto voltasse para nós fortalecermos a entidade que luta por você, que é a CSPE, sob nossa gestão. Então, o soldo 130 não foi uma ação impetrada pela minha gestão. Não, foi pela outra gestão e a gente não pode querer o mérito daquilo que a gente não fez. Mas, por ter grupos de mais de 200 pessoas, 300, grupos que têm até 400 e mais de 400 policiais, essa ação, que se chama Ação Elites Consorte, acontece que esse número de policiais, alguns já morreram, outros não moram mais no Estado, e isso dificulta muito quando a ação é em grupo, com um número exagerado de pessoas, dificulta muito a execução da sentença. Então, hoje o desmembramento é muito forte, não é, para que haja essa execução. Você não precisa pagar nada para ter essa execução. O jurídico da associação faz isso para você. Também não estamos condenando, se você quiser instituir, colocar um advogado e pagar. É um grande jurídico. Tem um grande jurídico acesso. Muito obrigado. Então, assim, o soldo 130 é só você entrar por esse número que eu acabei de dizer, né? E você lá vai mandar a sua mensagem e você terá a resposta. Valdeci Rezende, Alberto, outro absurdo são os novos policiais que entraram na polícia e passaram 2 anos recebendo 2.890, porque estão no estágio probatório, e se o policial fizer esses 2 anos no mês de fevereiro, ele só receberá em janeiro do ano seguinte, com 2 anos e 11 meses. É um assalto desse governo, é o que diz o Valdeci. Um grande abraço, Elias Leite, Sargento Leite, um abraço. Manda um abraço aí para o amigo Alberto. Lembro quando iniciamos a luta para mudar a CS. É o Sargento Gabriel Raio. Mandando um abraço aqui para você. Almir Ferreira. Sou do 8. Grupo, como está a situação? O que é isso? 8º grupo do soldo 130. Ah, ele escreveu 8 nos... Eu não tenho como ter essa informação, porque, como eu disse, são mais de 30 grupos. Então, entre lá no telefone divulgado, não é? E assim, um abraço, Gabriel, um grande amigo, irmão, Deus te abençoe. É verdade, você nos ajudou muito, apareça. É importante a gente, um homem muito inteligente, nos dar sugestões para que a gente possa trazer isso de bem para a tropa. E assim, Peruca, você teve um comentário aí sobre a questão dos mais novos, que ficaram, né, 2 anos no estágio probatório, isso, recebendo 2.819,88. É. Não é 890, é 819. 19. Então, olha só. É por isso que a gente diz a todo soldado que acabou de entrar na polícia que é importante se associar. Porque se você, inclusive, fez concurso, saiba que isso foi discussão na mesa de negociação para que abrisse concurso, para que você tivesse na polícia hoje, foi a nossa gestão. 2, se você não é associado, como é que você fortalece para que a gente possa utilizar dos diversos meios, e tudo é pago, você saiba disso, você tem um custo disso, para que a gente possa denunciar. Porque na época que fizeram essa lei, em 2017, eu me lembro que aqui nessa sala eu fiz vários vídeos mostrando o transtorno que essa lei estava causando à polícia e ao bombeiro militar. Nós não estávamos na mesa de negociação, nós fomos retirados. E tão somente por não concordarmos com esta lei, que já era anunciada nos bastidores que seria feito isto, querendo que a gente, à época, concordasse e deixasse que os comandos gerais fossem porta-vozes, né, a ponto de dizer que aquela lei foi aprovada pelas associações à época. Então, isso foi o que desembocou aquela crise, isso foi o que desembocou, né, as diversas situações, porque nós não aceitávamos e não aceitamos qualquer tipo de tabelamento que promova congelamento de salário e promova, como eu disse, a redução salarial. Então, isso é um absurdo, sim, mas você, né, tem a esperança de que, com a ação do subsídio que nós ganhamos, o Estado terá que rever mais do que nunca essa questão da tabela vencimental, o congelamento de salário e a redução salarial que ele promove hoje.
Bombeiro de Cristo, Rodrigues, estou na lista do grupo dos 20. Qual o próximo passo agora? Renan, Alberto, o que será da tropa? Só poderá usufruir da decisão do STF quando esse atual governo acabar? Soares Amaro Bezerra, os inativos também estão há mais de 2 anos sem reajuste e sem paridade. Pelo YouTube, uma audiência fantástica, graças a Deus, obrigado a vocês. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube, programa Carlos Peruca. Você clica ali no sininho, ative todas as notificações para receber os conteúdos e você vai ficar bem informado. Orlando Fabrício está aqui pelo YouTube. Eu também fui cabo com 23 anos, trabalhei 31 anos e 11 meses. Juscelino Ferreira, Sargento Juscelino de Arco Verde. Parabéns, meu nobre amigo, estamos juntos nesta luta. Você tem total apoio, o meu apoio. Carvalho Jonas, minha turma foi cabo com 27 anos. Eric Gomes, parabéns pela luta. Isso é pelo YouTube. O Sérgio Silva, sugestão para a ACS. Firmar convênio com clubes de tiros e tauros e CBC para compra de armas particulares e treinos de tiros. É o que aqui o Sérgio Silva sugere. J. José, boa noite, Alberson. Tem com você soltar a relação dos policiais que estão na relação, dos que vão receber o subsídio, de imediato, os associados, sobre o soldo 130? Mundo da Tata, todos vão receber o subsídio ou tem que mover uma ação. Gustavo, parabéns ao Berço e a Peruca, tenho 11 anos e minha mãe é pensionista. Cláudio Pedrosa, Alberto, quando vai reabrir um escritório da ACS aqui em Caruaru? Nós do interior não temos informações nenhuma do que está acontecendo com a categoria. Cláudio, lá de Caruaru. O Eduardo, o cara vai como primeiro sargento para a reserva e recebe como segundo da verdadeira palhaçada do governo. Luciano Sebastião de França. Alberto, quando a CSPE vai ter um canal digital para receber a documentação? Foi aquilo que você falou. Luiz Carlos Barros, sei que não é fácil brigar contra o governo, Alberto. Orlando Fabrício, sou sócio fundador da associação e não abro. Carlos Antônio, Peruca, seu programa é 10. Muito obrigado, Alberto, você que faz isso. Severino Florencio, verdade, meu amigo, tudo verdade. Força e honra, Carlos Antônio. É muito bom esses esclarecimentos. Você me representa, Alberto. Sargento Luiz Carlos, de Verdejante, lá no sertão de Pernambuco. Esse governo está fazendo o que conosco? Carlos Antônio, Eduardo, parabéns pela vitória da ACS sobre o subsídio. Espero que nós recebêssemos, espero que a gente receba. Parabéns à ACS pela luta. Rodrigues, Sargento Rodrigues de Garanhuns, Alberto, não pode existir 2 salários para primeiro sargento. Isso é inconstitucional. O Biraci Bezerra, boa noite. Janda Lins, Alberto São Carlos, boa noite. Nosso futuro vereador do Recife, boa noite a todos. Carlos Antônio, das letras, extinção das letras já. Ah, sim, daquele escalonamento, não é assim? Temos que ir às ruas. Peruca, boa noite. Carlos Antônio, um abraço. Oi, como está o Covid-19? Não sou da polícia. Dudu Lima, ele está perguntando como é que está o Covid-19. Eu não estou entendendo o que ele perguntou. Graças a Deus que eu já passei por essa fase aí. Já passei por essa fase. Eu fui um dos que tive assintomaticamente. Graças a Deus está bem. Sérgio Lins. Policiais do Rio Grande do Norte parabenizam a Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco pelos representantes. Luciano Sebastião de França, pessoal, vamos votar em Alberto e futuramente colocá-lo como deputado estadual. Jennifer Rafael, boa noite. Antônio Francisco de Melo, boa noite. Eu só queria saber as novidades atuais. Sargento Melo, lá de Caruaru. Sargento Manuel de Caruaru. Aqui é Tenente Aurélio de Caruaru. Os percentuais de subsídio, como serão negociados? Flávio Leitão de Belém de São Francisco, parabéns ao Berison. Carlos Antônio, e os atrasados? Será que ele irá pagar? Samuel Lima, boa noite, Alberto. Qual o procedimento que os sócios e os não sócios
precisam fazer para agilizar a situação? Peruca, parabéns pelo programa, um abraço. Leirim Joaquim, estou em Quiapé e Surubim. Meu amigo, é o sertão todo, é o estado todo. Alberto, quem está na primeira lista e não é mais sócio, vai ter direito ao subsídio? Sérgio Henrique perguntando. Sérgio Lins, essa é uma boa pergunta, viu? Responda essa. Essa daí é uma boa pergunta, vamos lá. Muito obrigado pela grande audiência. Olha, só um minutinho, Alberto. Lembre dessa pergunta aqui. O Joséildo Rodrigues, Peruca, pergunta ao Alberto se tem como a ACS pode ter um desconto para o associado que queria um convênio médico particular. Marcos Elias, Alberto, Sargento Marcos de Gravatar, o que você diz que deve fazer os aposentados por invalidez, acidente em serviço? Cabe ação na justiça por isenção, como era antes? Elias Leite, Alberto, fale da associação que se pode entrar com alguma ação a favor da melhoria da guarda patrimonial. Fala aí, Alberto, sobre a propriedade, quando vamos receber aqui a paridade. Pois muitos, como eu, entrei às 7 horas. Não estou entendendo. Marcos Elias, responda aquele que falou aqui que você estava para responder. Vamos lá, foram muitas perguntas, eu quero agradecer. Centenas delas, audiência total. Trabalhei com meu amigo Leri, né? Uma pessoa fantástica, e muitos que você falou aí, eu já trabalhei também, isso me deixa muito feliz. Vamos lá, primeiro em Caruaru nós temos escritório, sim. Né? Já foi divulgado o escritório, a gente pode depois, Peruca, jogar na sua rede social. Claro, claro. Eu não tenho como decorar, né, o local, porque são vários. Nós temos hoje escritório em Caruaru, nós temos hoje escritório em Arco Verde, nós temos em Petrolina, Salgueiro, estamos colocando em Palmares e temos também escritório, vai ser colocado também em Nazaré da Mata, logo. E um detalhe, Alberto, quanto mais associados, mais assistência, mais advogados, mais médicos, mais trabalho em prol da tropa e das pensionistas. Associe-se, procure associação. Sem recurso, ninguém vai para canto nenhum. Não é assim, presidente? Pronto, isso mesmo, Peruca. É que, assim, a gente está até aqui, diante do que você falou, já providenciando para que a gente possa jogar esse número e as pessoas terem acesso, né, a essa arte que mostra os locais, vai jogar na própria tela. É isso que está me dizendo aqui. Deixa eu falar uma coisa aí, que foram muitas perguntas e né, a audiência está estrondosa, a gente fica muito feliz. Parabéns a você, Peruca. A você, e obrigado pela oportunidade. O tema nosso que é importante. Deixa eu dizer novamente, aquela pergunta. Alberto, se eu sou da lista e não estou associado, eu vou ter direito ao subsídio? Em tese, vai. Agora, por que é que nós pedimos para que você se reassocie? Porque nós sabemos que as artimanhas jurídicas são as mais diversas. Numa execução do mandado de junção, pode caber o embargo de declaração, que eu sou obrigado a dizer o que o Estado poderia fazer, e estou dizendo ao Estado que tipo de estratégia ele poderia adotar. Mas eu tenho que responder. Se a gente não pensar como o outro lado pensa, então a gente não se antecipa às situações. Então, ele entra com embargo de declaração e pede lá ao desembargador para que a associação apresente, né, a lista atual, se essas pessoas que estão na lista, de lá do início do processo, se elas continuam associadas e se elas estão com seus direitos associativos em dia. E aí, se a gente colocar, e você que estiver na lista, mas não for associado, se o Estado conseguir colocar um embargo de declaração, isso atrapalhará a execução do mandado de junção, que pode ser imediato, não é? Mas o Estado pode tentar, de todas as formas, atrapalhar. Eu digo, isto poderá atrapalhar. Então, veja, se você tem um benefício, vai ter um benefício que a associação, que você já não mais faz parte, porque não acreditou, porque se chateou, porque saiu, porque seu orçamento apertou, mas ela conseguiu, e é fato, meu amigo, você tem mais que voltar para fortalecer a categoria, como disse Peruca, para que a gente possa ter mais convênio. A gente hoje tem um passivo trabalhista altíssimo, a gente não esconde de ninguém. Nós estamos pagando processos altíssimos do passivo trabalhista que herdamos, porque quando a gente assumiu a associação, era uma cooperativa de advogados,
Então, as mudanças que foram feitas, vínculos foram reconhecidos, nós tivemos que fazer mudanças como qualquer empresa, mas a gente chegou a um momento que não podia nem pagar mais o recurso, não é, que a gente tinha na justiça, não é, para defender a associação. E a condenação gerou um passivo trabalhista altíssimo, então o cara pensa que pagando, eu sou associado, a partir de agora a associação vai nos dar tudo. Não é assim, nós temos 2 meses só, estamos conseguindo, graças a Deus, reestruturar, passamos por momentos dificílimos, algumas pessoas maliciosamente divulgou que a associação havia fechado, que a associação não funcionava mais, fazendo mal à própria categoria, porque a gente não consegue entender como é que a pessoa luta para que a associação não se fortaleça. E a gente vê, por exemplo, Peruca, categorias menores, com todo respeito, menor no tamanho, que fortalece seus sindicatos e suas associações. Então, não tem como a gente que está aqui à frente, se não tiver estrutura, lutar por você, meu amigo. Claro. Não tem, porque se você, policial, faz o juramento, mesmo com o risco da própria vida, você pode perder a vida pela sociedade, o policial militar, que é de associação, e em especial nós, o juramento que nós fazemos é mesmo com o risco de perder o emprego, que foi o que aconteceu comigo. Verdade. Além de ser policial, o risco de perder a própria vida, eu perdi o emprego, 3 exclusões, que não me deram a condição de eu me defender, não me deram a condição jamais de eu falar, né? E, além do mais, desrespeitando a Constituição, porque a minha prerrogativa como presidente da associação, isso gera, inclusive, imunidade no cargo. Quem falava ali não era o cabo presidente, era o presidente que é cabo, é diferente. Então, se eu não posso dizer aquilo que você quer dizer, e eu não tenho proteção jurídica, meu amigo, para que serve uma associação? Mas a gente não baixou a nossa cabeça. Tenho certeza absoluta, eu tenho, e tenho também, de que eu vou voltar para a polícia pela porta da frente, porque todos os crimes que me acusaram, o próprio Ministério Público, de 7 crimes que eu fui acusado, de 7, o Ministério Público pediu que 6 caísse e só ficou um que eu estou respondendo na justiça por um crime de opinião, dizendo que eu incitei a tropa a fazer greve quando nem greve teve. Então, a nossa luta continuou, eu não saí da associação, não me acovardei, não deixei de ser presidente, não baixei minha cabeça e em nenhum momento fui abrir uma associação nova para chamar pessoas para dividir esta associação, esta categoria, e não fiquei nos bastidores procurando o governo do Estado para cortar código, lutando para que a associação não tivesse código, porque todo mundo sabe que quando nós estávamos à época com o código, os associados pagando, nós íamos para a rua mesmo, foi colocado outdoors, escancarando para Pernambuco como era a situação, foi mostrado isso na imprensa, em tudo que é lugar. Então, a nossa luta, eu nunca, desde o dia, Peruca, que eu entrei na associação, que eu me sentei nessa cadeira, que eu nunca me furtei de lutar pela categoria. Vamos conseguir tudo? Não vamos. É impossível. Mas conquistas foram conseguidas, isto é fato e não pode ser negado. O sargento Ramos de Bom Conselho está lhe elogiando, dizendo que estamos juntos. Mozamiel Porfírio, existe alguma lei que possa reaproveitar os reformados por incapacidade física na guarda patrimonial ou prisional? Eu acho que não, né? Porque o sujeito saiu por incapacidade física definitiva. Que eu saiba, não há. Existe um projeto no Congresso Nacional, né, nas vezes que eu estive lá, de alguns policiais, inclusive de São Paulo, cadeirantes, que pediram, né, para que houvesse isso. Se eu não me engano, a Polícia de São Paulo pratica esse tipo de situação. Não é nem na guarda patrimonial, é ele, como policial, vai trabalhar no quartel fazendo a atividade... Contrato extra. Vai fazer aquilo ali e recebe por isso. Agora, foi-me feita uma pergunta aí sobre a questão, não é, dos reformados, e eu não me lembro agora, você falou, depois nós vamos buscar aí, se eu não me engano, foi algo relativo a... Sim, impetrar uma ação em que essas pessoas que estavam sem ser descontado, porque tem uma patologia que comprova... Não, foi assim, né? A pergunta foi o seguinte: o sujeito é reformado por incapacidade física definitiva e é isento de imposto de renda. Não poderia ser descontado o Funafim, não é assim?
É o que nós estamos também alegando à Justiça, porque se ele é isento de imposto de renda, por que ele tem que pagar o desconto previdenciário FUNAFI estabelecido pela lei 13.954? Isso é mais do que isso aí é muito mais do que absurdo. Agora, você pode entrar com uma ação à parte para isso? Pode. E nós já temos um jurídico que pode lhe auxiliar nesse aspecto aí. Peruca, só estou passando informação aqui. Vai ser posto aí em tela agora o número do SAB, né? Importante para que as pessoas vejam aí, está aparecendo aí, pronto. Está aparecendo, né? Se quem quiser imprimir, tirar um print da tela aí que tire, é esse aí, o 981711117, pelo número 81, certo? E vai ser posto também aí, daqui a pouco, os locais que tem escritório e os seus responsáveis. Agora está aparecendo aí para você, bata um print da tela, os escritórios aí, mostrando que nós estamos voltando, logo, logo no Sertão, terá expansão em outros locais. E no meu Instagram tem Alberson, @Alberson_Carlos, @Alberson_Carlos, @Alberson_Carlos. Quem está me passando essas informações aqui é meu filho. E um detalhe, a live está gravada, fica gravada, você pode ir lá no Facebook olhar, compartilhar, você vai para frente, vai para trás, vai lá no YouTube de Carlos Peruca, vai ficar gravado e todo mundo pode ver, rever. O Renan Gomes, Alberto, surgiu uma notícia que existe a possibilidade da Polícia Militar passar a confeccionar TCO. Esse absurdo procede? Acham pouco as atribuições que fazem, além das nossas e outros órgãos? É verdade, sim, já inclusive... Renan Gomes está perguntando. É verdade, sim, que há essa possibilidade. Né? O TCO, só para esclarecer, que é o termo circunstancial de ocorrência, circunstanciado de ocorrência, ele é feito por algumas polícias militares do Brasil, e então entenderam que também aqui em Pernambuco isso deveria acontecer. O procedimento ainda, eu acredito que deve ser publicado em boletim geral, ou da SDS, ou do Comando Geral, né, para que os policiais saibam como há de proceder nessa questão do TCO. É um assunto polêmico, porque algumas polícias do Brasil, inclusive, gostam de praticar o TCO, que são os crimes de menor potencial ofensivo. O TCO é apenas o BO preenchido, que vai para uma central de flagrante, né, e uma central de inquérito vai pegar aquilo ali e vai encaminhar para a justiça para que haja a transação penal na justiça por essas ocorrências. A própria Polícia Civil, nossa co-irmã, não concorda com isso. Eu vi uma notícia que a ADEP, a Associação dos Delegados de Pernambuco, vai impetrar uma ação de inconstitucionalidade nesse aspecto. Eu confesso a você, Peruca, que se o TCO for só um preenchimento do BO, numa ocorrência, vai empoderar, sim, o policial militar, como empoderou, por exemplo, em Santa Catarina, em Minas Gerais, e lá eu já estive e ninguém reclamou disso. Agora, se inventarem uma coisa a mais, aí realmente trazer mais serviço para o policial que está ganhando e sofrendo como está sofrendo hoje, realmente isso não poderia ser implantado em Pernambuco, se for fora dos moldes que eu estou dizendo. Para esclarecer, eu estou dizendo que lá em Santa Catarina, inclusive a viatura recebe um tablet, vai atender uma ocorrência, por exemplo, de som alto. Vai lá, preenche o nome da pessoa, aquilo ali já vai cair já lá na justiça e aquela pessoa será chamada para que haja uma transação penal pelo crime de menor potencial ofensivo. É a Polícia Militar fazendo uma autuação em flagrante pelo TCO. A verdade é essa. Só que é uma autuação em flagrante de um crime de menor potencial ofensivo. Se isso vai empoderar a polícia para poder a gente, numa mesa de negociação, dizer ao Estado que a Polícia Militar hoje tem um controle de 80% das ocorrências, deixando que com a guarnição, por exemplo, que vai para uma delegacia e fica lá mais de 6, 7 horas em uma cidade e fica abandonada, e às vezes tem policiais que não gostam, ninguém gosta de ficar numa delegacia no flagrante por mais de 7 horas. Então, aqui em Carpina, final de semana, vai para Nazaré, que é a regional. E outra, a pergunta que faltou você responder também foi a questão do desconto, porque foi aprovado no Senado
durante 3 ou são 4, ou serão 4 ou 3 meses, o desconto de empréstimos consignados. Aí serão suspensos, se você está já a par dessa Não foi, aprovação. não, se esta votação, que já foi vencida, né, Vai aprovada ter que ir para a Câmara, né, agora? tem que ir para a Foi Câmara. aprovado. Então, não tem nenhuma notícia no que tange a esse tipo de pergunta que foi feita aí dos consignados. O que houve com a liminar cancelando o desconto do Funafim? Desconto vai continuar? Francisco J. Silva, Michele Patrícia, boa pergunta, ela estava falando sobre isso aqui. Eduardo Brito, o primeiro grupo já recebeu o soldo 130, já faz mais de 10 anos. Vários grupos receberam, eu não sei dizer exatamente qual, porque é preciso também, deixa eu trazer um esclarecimento do soldo, veja. O fato de você ser do primeiro, do segundo, do terceiro, do sexto, isso não impede de quem é do 30º grupo receba primeiro que você. Como assim? É porque se este grupo tiver numa vara da Fazenda em que o processo anda mais rápido, e já foi vencido, já foi transitado e julgado o processo, e tem um alvará para que isso seja executado, independe de ser a numeração do grupo. Não, eu sou do primeiro grupo, é um absurdo. Não, isso não tem nada a ver com a numeração. Essa numeração, à época, a antiga gestão colocou para ter controle das pessoas a qual grupo eles pertenciam. Então, foi feito isso. A segunda pergunta aí, o desconto, né, previdenciário Funafim. Por que a liminar caiu? Ora, porque o próprio juiz que deu revogou estranhamente. Ele, no primeiro momento, reconheceu, deu uma decisão super fundamentada, a ponto de dar 50 mil de multas diárias pelo não cumprimento da decisão. Acontece que a PGE peticionou, pedindo reconsideração da decisão, ele achou por bem de reconsiderar, citando o inciso 24 na letra C, dizendo que o desconto deveria incidir sobre o total. Mas nós já entramos com o recurso, estamos esperando agora que o recurso seja julgado, nós vamos ficar naturalmente trabalhando para que seja julgado mais rápido e esperamos reverter a decisão. E se não for revertido, nós vamos até o STF, porque é o próprio STF que diz que quando a União legislou sobre o desconto previdenciário para os militares estaduais, a União extrapolou. Isso foi uma decisão do ministro Alexandre Barroso. Isso está lá no STF. O que nós vamos fazer é, até onde tiver que ir, buscar o direito dos que estão sendo prejudicados. Olha, uma pergunta aqui da... cadê? Como foi aqui? Ela perguntou aqui, rapaz. Pulou aqui. Os descontos do Funafim. Eduardo Brito, todo o primeiro grupo realmente recebeu. Eu faço parte do primeiro grupo e já recebi. É o que de Eduardo Brito. Renan, Alberto, com a implantação do subsídio, automaticamente acabará com essa divisão absurda por faixa? Bom, muito boa pergunta. Né? Quem foi que fez, Peruca? Renan Gomes. Renan, parabéns. Eu poderia aqui dar um discurso que lhe agradasse, ou agradasse, entenda, agradasse a maioria, mas eu vou falar tecnicamente e vou pedir para que vocês pesquisem para saber se o que eu estou dizendo é balela, se é conversa. Olha só. O subsídio vai acabar com a tabela vencimental? Pode ou não pode acabar. Porque, por exemplo, o subsídio é praticado na Polícia Rodoviária Federal. Lá existe tabela vencimental. Lá são níveis 1, 2 e 3. No próprio Rio Grande do Norte existe uma tabela vencimental, baseada no tempo de corporação. Então, qual é a diferença? Alberto, é inconstitucional essa tabela? Não é inconstitucional. Lamentavelmente, não é, porque o STF decidiu que não é inconstitucional. O que é inconstitucional é instituir uma tabela como em Pernambuco hoje está. Uma tabela que promove redução de salário e uma tabela que congela salário. Eu não estou dizendo aqui algo para lhe agradar, eu estou dizendo que tecnicamente é. E quem quiser confrontar o conhecimento que eu estou nesse momento dizendo, que pesquise e fique à vontade para confrontar. Qual é a diferença Qual é a diferença na Rodoviária Federal? Só para eu concluir, Peruca. É que na Rodoviária Federal, quem está na reserva, ou aposentado, como queira chamar, progride de faixa, então o salário não fica congelado. Não é? Então, a gente aqui em Pernambuco vinha de uma prática, antes dessa lei,
que todo mundo que entrava na polícia, seja novinho ou antigo, estivesse na polícia, ganhava uma remuneração só. Na rodoviária federal, você pode estar na tabela 1 do subsídio, na reserva, vai chegar um tempo que você na reserva vai progredir para 2 e vai para 3. Então, o subsídio poderá ou não acabar com a tabela vencimental. No estado de Goiás, por exemplo, não tem tabela vencimental com subsídio. Em Alagoas, se não me engano, também não tem tabela vencimental com subsídio. Espero ter esclarecido. A Micheline Patrícia, ela tem como o Estado não cumprir o subsídio, já que a Justiça só beneficia o Estado? E a mesma, ela perguntou certo mesmo. Cláudio Bonfim. Pois não. Olha, essa é uma matéria que já foi, não é, inclusive, vencida no STF, já foi transitado em julgado. Tem como ele não cumprir? Tem. Nós aqui, por exemplo, ganhamos o direito da volta do Código em janeiro de 2017, ou foi em fevereiro, e o Estado nunca cumpriu. Tem como não cumprir? Tem. Agora, também tem elementos na própria lei que você pode buscar, né, para que, se não houver um cumprimento da decisão, você pode pedir, né, vários remédios jurídicos que eu não vou aqui relatar, porque não tem a necessidade neste momento. Agora, o Estado, naturalmente, será notificado para o cumprimento, né, da decisão do subsídio. E aí o desembargador, eu tenho certeza absoluta, que não vai querer que seu nome seja desmoralizado pelo Estado. O Cláudio Bonfim, ele fala o seguinte: já pagamos a nossa previdência, agora aposentado temos que pagar novamente. Isso é falta de respeito com quem já cumpriu sua missão. Eu quero dizer o seguinte, rapaz, os governos não têm consideração a nenhuma categoria. Ora, como é que um governante que vai para o povo, eleito pelo povo, que depende do povo, tira o direito de quem tem direito adquirido? Isso é um negócio que você não entende. Não estou falando só de Pernambuco, não. Em nível nacional, em todos os estados. Não é assim, Alberto? Isso é um negócio impressionante, rapaz. É importante demais, Peruca, o posicionamento que você deu aí, e essa palavra do Cláudio Bonfim. Olha, o presidente Bolsonaro, quando ele promoveu, não é, esse tipo de situação da Lei 13.000, não é, que é essa lei que institui o desconto previdenciário, o presidente Bolsonaro ele queria que a paridade e a integralidade, né, fosse praticada. Mas aí o que é que acontece? Talvez ele não tivesse conhecimento, não conseguimos passar, e não foi, né, passado para todo mundo, que em vários estados, os estados já vinham praticando esse tipo de tabelamento para que, quando alguma coisa nesse aspecto acontecesse, as categorias não tivessem qualquer tipo de benefício. Porque se aqui tivesse, eu tenho certeza absoluta, que se não tivesse essa tabela vencimental e o nosso policial da reserva, pensionista, bombeiro da reserva, pensionista também do bombeiro, tivesse ganhando a mesma coisa que uma pessoa da ativa, independentemente de letra, e não houvesse letra, eu tenho certeza que seria menos chiadeira nessa questão da dedução de 9.000%, não é, do desconto previdenciário. Também acho que é uma opinião particular também minha, e nós tivemos discussão em Brasília sobre isso, de que pautar, colocar o desconto para aposentado, para quem contribuiu toda a vida, realmente é de uma falta de consideração, porque a gente não consegue compreender que a Previdência do Brasil está quebrada. Não é? Assim, a gente nunca viu, por exemplo, o salário dos deputados, o salário dos senadores, dos políticos de maneira geral. Eu nunca vi dizer que atrasou. Você já viu, Peruca, dizer isso? Né? Você nunca ouviu dizer. Você nunca ouviu dizer, né, que cortaram 50% do salário deles para pagar ao funcionalismo público. Ora, é uma sugestão nossa? Pode até ser um dia, se nós ocuparmos um cargo, porque a gente compreende que o funcionalismo público, que muitas das vezes, né, é chamado de, inclusive por alguns, né, que lamentavelmente colocaram de maneira... Eu sou muito admirador do ministro Paulo Guedes, da política que ele pratica, mas acho que, se ele realmente disse aquilo, se não deturparam, de chamar o funcionário público de vagabundo, realmente foi uma declaração infeliz. Agora, o policial e o bombeiro militar, não, meu amigo, ele trabalha muito. Né, tanto na ativa como na reserva. Então,
essa dedução, esse desconto que incide hoje, realmente, a gente coloca isso no campo do absurdo mesmo. O Carlos é de Recife, ele diz, posso me associar online? Claro, explica aí, presidente. acspe.com.br, www.acspe.com.br, tem lá um link, seja associado. Você pode agora fazer isto. Alberto, 1h40 já de live. Já, cara? Já, audiência total. O assunto, quando é bom, ele flui, ele flui. Olha aí, mais uma vez aí, os locais, né, do jurídico da ACS, para você, e fica gravada a live, tá lá no YouTube de Carlos Peruca, tá no Facebook de Carlos Peruca, da associação, e você pode participar e rever, tá aí, ó, o número, o 9817, do SAB, 981711117, 981711117. E você pode conferir, pode ligar para a associação, faça a visita, vá lá, entre no site. Não é assim, Alberto? Isso, tira um print da tela aí para poder, né? Quem já tirou o print aí da tela, para poder entrar em contato. Alberto, agradeço a você por mais. Eu tenho certeza que os policiais militares, bombeiros, pensionistas, policiais militares agradecem o seu trabalho. E eu digo aqui, gente, teve um aqui até que perguntou aqui se eu tinha. Como foi, rapaz? Pulou a pergunta dele aqui. Por que eu defendo a associação? Ele perguntou, você defende muito a associação? Sim, porque eu conheço o trabalho por dentro, conheço por fora, sei da repercussão que tem na vida de cada um, no dia a dia, de cada policial que é aposentado, que é reformado, que é inativo, que é veterano. Você sabe lá quantas vezes essa associação surgiu na hora exata, você quando precisava de um jurídico, quando você estava de trabalho, quantas festas de carnaval e juninas a patrulha jurídica não chegou para lhe socorrer, que na hora mais que você precisava, na hora mais que o policial precisou. Então, gente, por isso que eu defendo, por isso eu sei porque eu defendo. Eu defendo essa associação, defendo o Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco, porque conheço por dentro, defendo o Simpol, porque conheço por dentro, e você tem que se associar, procure a ACS, porque quanto mais ela se fortalecer, mais a tropa terá o benefício, o apoio na hora que mais precisar. Não é assim? Então eu agradeço muito a vocês que participaram de uma grande audiência nessa live. É bom que fica com gostinho de quero mais. E daqui a 15 ou 20 dias nós faremos outra. Se Deus quiser, Alberto. Muito obrigado aí, Peruca. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado pelas suas palavras. Eu quero fazer as considerações finais, dizendo que a gente está sempre à disposição. Quem luta para que a associação não fortaleça é porque é uma pessoa que está lutando contra si mesmo. Né? Uma pessoa que fica celebrando o enfraquecimento da Associação dos Cabos Soldados é porque, no fundo, ela é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que só pensa em si, mas a gente, né, não está preocupado com isso, a gente sabe que não vai conseguir agradar todo mundo. Só um minutinho, eita, pulou aqui, era uma senhora aqui falando, rapaz, sobre o desconto da Sul América, e eu perdi e pulou aqui o desconto, a fala. Mas quem sabe ela não deu a ligadinha aí para a associação, e ela estava falando aqui, deixa eu ver se eu pego esse comentário dela aqui, mas... rapaz, se não foi... Procurei aqui no celular, não vi mais o comentário dela aqui. Mas, Alberto, fica à vontade, amigo. Muito obrigado. Um grande abraço, Peruca. Deus abençoe. Nós estamos sempre à disposição aí, a hora que você disser. Não é importante, inclusive os elogios e críticas, é importante também para que a gente possa melhorar, buscar. Né? É importante muito que todos possam compreender que a associação precisa ser fortalecida, é um patrimônio da tropa. Né? Nós estamos aqui numa gestão que vinha numa crescente muito grande e que foi interrompida com N injustiças, e mais do que nunca a gente não promove qualquer tipo de desunião, a gente não promove, não fala de associação, co-irmãs, não fala de ninguém, a gente não promove qualquer tipo de situação nova para promover a divisão da tropa. O que a gente quer é união, o que a gente precisa é que a gente se una cada vez mais. Quando alguém quer aparecer como uma grande solução, desconfie disso. Não é? Eu vi algumas pessoas falando sobre a importância das eleições municipais. Isso a gente pode falar em outro tema, mas quero dizer a vocês que nós estamos sempre à disposição da tropa. Não é? Se a tropa entende mais do que nunca que
uma cadeira no Recife, ela vai empoderar e vai ser realmente da categoria, para que a gente possa progredir e lá na frente trazer outros empoderamentos para a categoria na representatividade. Nós vamos estar à disposição, Peruca. Eu agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza absoluta de que nós vamos viver dias bem melhores, que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Aqueles que torceram para ver essas portas daqui fechadas serão aqueles que certamente, pelo menos, saberão de que a associação, Deus, mais do que nunca, agiu em favor da categoria. Deus, Peruca, falar sobre Deus nos emociona, porque só Deus sabe o que a gente passou e o que a gente passa nessa representatividade, e não baixamos a nossa cabeça. Somos falhos? Sim. Somos pecadores, e quem não é? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. É um grande exemplo para todos nós aí. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém. Um abraço ao Berson Carlos, presidente da CS, e sobre a produção aqui da PHS, nosso amigo Henrique Lima. Meu abraço, Henrique. Olha, assessoria de comunicação 81-98233-5650. Quer fazer uma live igual a essa? Você pode estar em qualquer parte do mundo. Aí o telefone 98233-5650. E Henrique tem uma nova live daqui a pouco. Meu abraço. Até amanhã, 5h30, com o deputado federal Pedro Guimarães e Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e ele, federal. Vamos falar sobre cultura. Tchau.